Olá, boa tarde. Terça-feira, dia 17 de setembro de 2019. Está no ar o Jornal Câmara Notícia ao vivo. Quero agradecer desde já a sua companhia e audiência. Confira agora os destaques de hoje. Câmara de Campinas promove evento para debater inclusão e reabilitação de pessoas com deficiência na prática. Agora é lei. Carteira de vacinação tem que ser apresentada em matrícula escolar na rede pública e particular de Campinas. Comissão de Economia e Defesa dos Direitos do Consumidor do Legislativo promove audiência para debater o programa de combate ao assédio sexual no transporte coletivo. E no esporte, Ponte Preta perde mais uma na Série B e se afasta do G4. O esporte é daqui a pouco, a gente vai falar também sobre o vôlei Renata, que joga hoje no ginásio do Taquaral. Mas primeiro as informações do Legislativo, porque ontem foi dia da reunião ordinária de número 53. Os vereadores discutiram e votaram 7 projetos. Confira agora o resultado completo da pauta. Rejeitado em primeira discussão substitutivo total ao projeto de lei de autoria do vereador Nelson Osseri, que institui a política de prevenção à corrupção no âmbito do município de Campinas. Com isso, a proposta será arquivada. Aprovado em segunda discussão, projeto de lei complementar de autoria do prefeito, que desincorpora da classe de bens públicos de uso comum do povo, transfere para a classe de bens dominicais e autoriza o Poder Executivo a alienar por investidura a área remanescente do viário municipal. Também foi aprovado o projeto de lei complementar de autoria do prefeito, que altera incisos da Lei Complementar 53 de dezembro de 2013, que desincorporou da classe de bens públicos de uso comum do povo e transferiu para a classe de bens dominicais áreas de propriedade da municipalidade. O item 4 é outro projeto do prefeito que também foi aprovado. É o projeto de lei complementar que acrescenta parágrafo único ao artigo 1º da Lei 9.782 de 1998, que desincorporou da classe de bens públicos de uso comum do povo e transferiu para a de bens patrimoniais áreas de terreno de propriedade municipal. O item 5 foi rejeitado. É o projeto de autoria dos vereadores Tenente Santini, J. Silva, Marcos Bernardelli, Nelson Osseri e do ex-vereador Tico Costa, que pede a revogação da Lei 14.087 de 2011. Com a rejeição, a matéria também será arquivada. Rejeitado o projeto de lei de autoria do vereador Tenente Santini, que altera a Lei 15.539 de 2017, que trata do serviço remunerado para o transporte individual de passageiros, oferecido e solicitado exclusivamente por aplicativos, sítios ou plataformas tecnológicas ligadas à rede mundial de computadores. A proposta também será arquivada. E, por fim, foi aprovado em turno único o projeto do vereador Rubens Gás, que concede o diploma Noel Rosa ao projeto Samba do Presidente. Lembrando que você pode rever a reunião ordinária de número 53 na íntegra no Facebook da TV Câmara Campinas. A Câmara promoveu um evento para debater a inclusão e reabilitação de pessoas com deficiência na prática. Acompanhe como foi. Por iniciativa do gabinete do vereador Professor Alberto, a Câmara Municipal de Campinas promoveu na última quinta-feira o evento Diálogo sobre Inclusão e Reabilitação das Pessoas com Deficiência na Prática, que contou com uma palestra do professor Wagner Maia, que tem deficiência visual. O vereador Professor Alberto diz que eventos como esse servem de aprendizado para a população. E essa palestra do professor Wagner vai trazer edificação para muitas pessoas, um grande aprendizado e, sem dúvida alguma, isso traz para nós mais condições de lidarmos com a temática inclusão, uma temática extremamente relevante para que a nossa sociedade tenha qualidade de vida e dê oportunidade para todas as pessoas. Além da palestra, o evento contou também com uma apresentação de dança que chamou a atenção do parlamentar. Então foi uma tarde memorável. Eu gostaria também de pontuar aqui a apresentação da Raquel com os seus 2 filhos, um momento muito emocionante
E então foi uma tarde muito proveitosa, muito edificante. Eu quero aqui parabenizar a Rede Mães Inclusivas e todas as autoridades que estiveram aqui conosco. Ao final do evento, o vereador professor Alberto fez questão de ressaltar que a Câmara não mede esforços para promover os mais diversos debates em prol do desenvolvimento da cidade. O nosso sincero agradecimento para todos os profissionais aqui dessa casa, da Câmara Municipal de Campinas, que têm acolhido as pessoas de uma maneira tão carinhosa, que as pessoas têm tido o prazer de estar aqui conosco em temas tão importantes como o que nós ouvimos nessa tarde, que é a inclusão das pessoas. E, obviamente, assim nós temos uma sociedade mais igualitária, com mais justiça e, obviamente, com mais inclusão, portanto, com face mais humana. Foi sancionada pelo prefeito Jonas Donizete a lei que obriga os pais ou responsáveis de crianças em idade de vacinação a apresentar no ato da matrícula em instituições de ensino as cadernetas de saúde das crianças, contendo o registro das vacinas obrigatórias. A Lei número 15.800, de 13 de setembro de 2019, de autoria do vereador Luiz Henrique Cirilo, foi publicada no Diário Oficial desta segunda-feira, dia 16 de setembro. A lei obriga os pais de crianças em idade de vacinação ou os responsáveis a apresentar no ato da matrícula em instituições de ensino público ou privado cadernetas de saúde das crianças, contendo o registro das vacinas obrigatórias. É um projeto que obriga, por ocasião da matrícula, tanto em escola pública como privada, dos pais terem que apresentar a caderneta de vacinação. É fundamental. E na caderneta de vacinação, a escola ela vai ter conhecimento se os pais, se o responsável, estão agindo com a devida responsabilidade em relação àquele menor. Em caso de descumprimento, o estabelecimento de ensino deverá comunicar formalmente a situação do menor ao Conselho Tutelar. Não estando ou não sendo apresentado, o pai é comunicado que ele tem o prazo de 15 dias para apresentar a caderneta de vacinação. Se ele não apresentar, imediatamente a escola, a direção da escola encaminha ao Conselho Tutelar, comunica ao Conselho Tutelar que aquela criança, que os pais responsáveis, que a pessoa responsável pelo aquele menor não está atendendo o que dispõe a lei. E a partir daí o Conselho Tutelar vai tomar as providências que a própria legislação, o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê. Mas o que é mais importante é o seguinte, não vai ter prejuízo nenhum à criança. Durante reunião ordinária, o vereador Juscelino da Barbarense protocolou um requerimento questionando o executivo sobre a realização do serviço de autoclave no centro de saúde do bairro Jardim Santa Rosa. A autoclave é um aparelho utilizado para esterilizar materiais e artigos médico-hospitalares por meio do calor úmido sob pressão. E, de acordo com o vereador Juscelino da Barbarense, este serviço não tem acontecido no centro de saúde do bairro Jardim Santa Rosa. E foi reivindicado que esse aparelho é um aparelho que faz a higienização dos aparelhos do centro de saúde e está com problema. Inclusive ele já está com a empresa, com a cotação, com a empresa que é responsável, mas não foi aprovado o orçamento ainda. Então nós, devido à urgência, a necessidade desse aparelho, nós estamos pedindo urgência para o prefeito. De acordo com o parlamentar, o equipamento quebrado prejudica o atendimento às pessoas, então a prefeitura precisa resolver o mais rápido possível. Segundo os trabalhadores do centro de saúde, já faz algum tempo que esse aparelho está com problema e causa um grande transtorno, porque é ele que higieniza os aparelhos para fazer os trabalhos no centro de saúde. Isso reflete que um tratamento que hoje já não é dos melhores, né, porque já temos dificuldade, mas faz muita falta para o pessoal. Em audiência pública, a Câmara debateu ontem à tarde o projeto de lei que cria o Programa de Combate ao Assédio Sexual no Transporte Coletivo de Campinas.
A Comissão de Economia e Defesa dos Direitos do Consumidor da Câmara promoveu na manhã desta segunda-feira uma audiência pública para debater o projeto de lei complementar número 13 de 2018, que cria o Programa de Combate ao Assédio Sexual no Transporte Coletivo. A proposta, de autoria do vereador J. Silva, promete oferecer assistência imediata à vítima pelos próprios motoristas dos ônibus da cidade. Presidente da comissão, o vereador Sidão Santos afirma que a audiência serviu para esclarecer as dúvidas da população quanto ao projeto. Contribuiu muito, né, com o processo democrático dessa casa. É um projeto de lei importante do nobre vereador J. Silva, né? E é um projeto que agora ele caminha tramitando, né, nas outras comissões, né? E eu, como presidente da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor, vou torcer e trabalhar para que vire lei em nossa cidade. O vereador J. Silva participou da audiência e defendeu o projeto, dizendo que a proposta é oferecer um amparo legal para as vítimas. Que ela pode chamar a atenção do motorista. E a lei prevê que o motorista ele pare o ônibus imediatamente no local seguro, é claro, não vai brecar o ônibus no meio da rua, parar no meio da rua, não. Vai encostar o ônibus, vai estacionar o ônibus no local seguro, tranquilo, ônibus fechado, né? Com o abusador dentro do ônibus, a pessoa ali ela tem testemunhas. Então se chama a polícia toma as devidas providências. Presidente da comissão, o vereador Sidão Santos diz que agora que o projeto de lei já passou por audiência pública, pode seguir a tramitação na casa até ser votado em plenário. O projeto agora ele segue, né, nas outras comissões, né, e ele já vai estar instruído para estar indo para ser votado. E ontem pela manhã, também em audiência pública, foi discutida a criação de uma semana de conscientização e prevenção à febre maculosa. Nesta segunda, o plenário da Câmara de Campinas recebeu profissionais da área da saúde humana e animal para discutir sobre a criação de uma semana de conscientização e prevenção sobre a febre maculosa. O presidente da Comissão Permanente do Meio Ambiente, o vereador Luiz Rossini, conduziu a audiência pública. Compondo a nossa mesa de trabalho dessa audiência pública, à minha direita, Andréa von Zuben, que é secretária interina de saúde, né, e também diretora da Vigilância Sanitária do município. Obrigado pela presença, importante. À minha esquerda, o Paulo Anselmo Felipe, que é diretor do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal, da Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, representando também o secretário Rogério Menezes nesse momento. Obrigado, Paulo Anselmo, pela sua presença. Também o Dr. Rodrigo Angerami, médico infectologista do Departamento de Vigilância em Saúde, Devisa da Secretaria de Saúde de Campinas, e também à direita da doutora Andréia, o Dr. Ricardo Conde Alves Rodrigues, que é médico veterinário do Departamento de Vigilância em Saúde, Devisa. É uma doença de caráter de início súbito e pouco específico, ou seja, o doente, quando acometido, ele começa com sintomatologias inespecíficas, as quais podem ser facilmente confundidas com outras que são muito mais comuns no âmbito municipal. Então, é possível um confundimento inicial com um quadro de uma gripe forte ou mesmo com um quadro de dengue. A discussão sobre o tema entre os profissionais e a população presente foi muito importante, segundo o parlamentar. A importância realmente de termos uma semana de prevenção à febre maculosa, né? Que é um problema sério, é algo que pode ser controlado, é uma doença que pode ser evitada, e a gente não pode admitir mais que pessoas morram por ter contraído febre maculosa. Apesar dos técnicos entenderem todo o ciclo, transmissão, né, é um problema complexo, e assim, a partir dessa audiência que nós já coletamos algumas sugestões, e na hora que definir a semana, a gente quer que essas medidas, inclusive de profilaxia, como as que foram sugeridas pelo Dr. Joffre, né, elas possam ser incorporadas no procedimento, no protocolo de tratamento, né, das unidades básicas de saúde,
quando receberem alguma pessoa com suspeita de febre maculosa. Mais do que isso, assim, as ações de prevenção, né? Quais medidas que a gente pode fazer, não só de conscientizar a população, de como frequentar e como se comportar nos ambientes que têm a presença de capivara, e como também a Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável pode adotar medidas de controle populacional e de cuidado, de manejo adequado com as capivaras. Eu acho que assim, avançou bastante, eu fiquei feliz, um debate muito rico, mas é importante a gente enfrentar essa realidade. Rápido intervalo e na volta, a previsão do tempo para esta quarta-feira. Será que o calor vai continuar? A nossa equipe foi acompanhar a eleição em uma das escolas do Parlamento Jovem. Quadro É o Bicho, com você que quer adotar um animal diferente. E no esporte, mais uma derrota da Ponte Preta na Série B. O intervalo é rapidinho. Eu gostaria de saber, quem doa sangue recebe alguma recompensa, como dinheiro, folga e outros benefícios? Selma, a doação ela é voluntária. E por ser uma doação, a gente tem trabalhado bastante na perspectiva da solidariedade e do altruísmo. Por isso, não existe nenhum pagamento, nenhuma remuneração, benefício relacionado à doação de sangue. O que existe é o atestado da doação para quem doa efetivamente. E aí, pela CLT, pela legislação do servidor público, ela pode conseguir a dispensa do dia de trabalho pela doação. O que eu daria maior destaque é você não ter álcool líquido dentro da sua casa. Não existe nenhum motivo para que você trabalhe o álcool líquido. Felizmente isso está diminuindo, mas por muito tempo o maior causador, quase que 40% das queimaduras eram com álcool líquido. Ele lhe engana. Então eu diria que o que nós temos que fazer é não ter esse produto das nossas casas. Tudo que você imagina que você precisa do álcool líquido pode ser substituído por alguma coisa segura e alguma coisa que não seja inflamável. Respondendo à pergunta que eu fiz antes do intervalo, o calor vai continuar? Vai sim, viu? Esta quarta-feira o sol aparece durante todo o dia, sem a presença de muitas nuvens, então a chuva segue longe de Campinas. Sobre as temperaturas, mínima de 19 e a máxima pode chegar aos 35 graus. É inverno com cara de verão, hein? Na quarta edição do Parlamento Jovem, 24 escolas públicas e particulares terão representantes no Legislativo e a nossa equipe foi acompanhar a eleição em um dos colégios. 2 urnas com voto eletrônico em um sistema de votação para os alunos, pais e funcionários do Colégio Fóton. Este foi o sábado dessa turma que tentou conquistar o eleitor que participava de uma feira de ciências na escola. A gente montou um stand exclusivo do parlamento. Então, durante a semana, os candidatos conversaram com os alunos e agora está aberto para pais, alunos, convidados e tem um explicativo com as propostas, com a ideia, o porquê eles querem participar do projeto, porque alguns ainda não têm a proposta, né? Então, eles têm o porquê que eles querem participar e aí a gente dá esse apoio e estamos aqui com o stand para todo mundo poder votar. 4 candidatos disputaram 2 vagas como vereador do programa Parlamento Jovem e um de suplente, alguns até com plataformas. Eu acho isso muito importante, as pessoas conversarem sobre diversidade de gênero, diversidade cultural, diversidade de raça. É algo que realmente deve ser levado a sério e ajuda muito na tolerância das pessoas atualmente. Desde o começo do programa, quando chegou na nossa escola, eu queria participar, mas já tinha outras pessoas, eu falei, vamos deixar para um momento mais próximo. Daí entrou o Vanderlei, né, que foi. Daí depois não tinha nenhum menino, eu falei, eu vou entrar lá, eu quero fazer alguma coisa, eu quero mudar.
Eu quero fazer uma coisa que vai me ajudar, vai ajudar toda a população, vai poder ajudar Campinas a ter uma vida mais bela. Ano passado eu já tinha me candidatado para o projeto, só que eu não passei com a eleição aqui da escola. E agora esse ano eu queria ter tive essa oportunidade de me candidatar de novo e espero conseguir dessa vez. Na edição passada eu visitei, né, à tarde no Penhador Posto a nossa aula, e o meu TCC ele é sobre ética, que é nesse nosso colégio a gente faz o TCC baseado num livro e tinha muito ética. E eu gosto muito da área da política, então a gente fez a ética basicamente na política eleitoral. Isso me incentivou bastante nesse projeto. O Parlamento Jovem é um programa de formação política que tem o objetivo de potencializar a atuação democrática e o protagonismo político de alunos de 8º e 9º anos das escolas públicas e particulares de Campinas. O programa é uma iniciativa da Câmara Municipal, onde cada estudante atua como jovem vereador. O Parlamento Jovem 4 está formatado em 4 encontros de formação, em que a gente dá orientações para os alunos de como eles irão atuar no programa. Depois a gente faz uma cerimônia de posse dos alunos titulares eleitos e depois vem as 4 reuniões plenárias. E depois a gente encerra com uma cerimônia festiva de encerramento do programa. Pais e filhos estão alinhados e a democracia reina nessa escolha. Mas aqui, o voto não é tão secreto quanto na vida real. Eu escolhi ele porque eu gostei da proposta dele. Votei nela porque eu gostei da proposta. É um incentivo tanto para a criança olhar para as necessidades da população e também o confronto com as dificuldades e a realidade política para você fazer acontecer aquilo e impactar o maior número de pessoas. Uma missão da Câmara é realmente aproximar o Poder Legislativo da comunidade, da sociedade em geral. E o Parlamento Jovem, ele cumpre muito bem esse papel, porque a gente traz essa juventude para conhecer como funciona o Poder Legislativo, como que o Legislativo conversa com as entidades que estão na cidade de Campinas, como conversa com o Poder Executivo e o que faz de fato um vereador. 342 pessoas votaram e o resultado ficou assim. Bernardo Fischer com 32,7% dos votos, a Isabela Dalpós com 25,7%, a Camille Santarelli com 21,3% e com 20,2% a Camille Amaro, que vão representar a escola. O quadro É o Bicho de hoje é para você que quer adotar animais diferentes, mas tem dúvidas de como cuidar. Já imaginou ter um ratinho em casa? E que tal um coelho? Ou uma tartaruga? E você sabia que o pombo também pode ser um animal doméstico? Pois é, essa aqui é a Jennifer, olha só, super boazinha. Ela caiu do ninho, recebeu todos os cuidados e até tentaram soltar ela, mas não quis saber de voar não. Agora ela fica aqui, solta, recebendo o carinho de todo mundo que chega. A Jennifer fica solta pela casa, é super independente, mas não resiste aos carinhos da dona. A Danae é a dona da pomba e também veterinária, especialista em animais silvestres. Ela explica que apesar da Jennifer ser um animal urbano, é possível ter em casa, mas os cuidados devem ser redobrados. Exige um conhecimento realmente da espécie para que a gente consiga fazer um ambiente adequado e uma nutrição adequada. E para quem gosta de aves, que tal uma galinha? A Cinderela, mais conhecida como Cindy, já é de casa. Ela tem 6 anos e vive saltitando, como se fosse a dona do pedaço. Mas por aqui ela divide o espaço com o Já e o Astolfo. O Já é um jabuti de 28 anos e o Astolfo um tigre d'água de 5. Olhando assim, até parecem que são iguais. Mas apesar de serem da mesma família, eles têm características bem diferentes. Jabuti não, o jabuti é terrestre. Esse animal é carnívoro. O jabuti não, o jabuti ele já é onívoro. Ele come tanto
tanto carne quanto vegetais. Principalmente vegetais, mas tem uma parcela de proteína na dieta. Esse aqui não, é exclusivamente carnívoro. Tem ainda quem prefere os coelhos. Tímidos, eles se escondem nas casinhas. Já o Leonardo gosta de ratos. A Emera é da espécie Twister. Ia servir de comida para outros animais. Mas ao ver a ratinha, o estudante de medicina veterinária logo se encantou e levou o animal para casa. E como agradecimento, a Emera não desgruda do dono. Elas são, assim, muito de colo o tempo inteiro comigo, com qualquer pessoa também, elas são super boazinhas. Por que ter esse tipo de bichinho que muita gente fala aí que tem nojo, não gosta? É uma paixão exatamente por isso, né? O comportamento deles é totalmente diferente, né, do que a gente costuma ver. São animais extremamente limpinhos, né? São animais nascidos em cativeiro mesmo, né? São animais legalizados. Então, eles são super tranquilos. E a Emera tem uma irmãzinha. É uma espécie totalmente sociável, eles são muito inteligentes dentre os roedores. Eles têm uma socialização dentro da colônia, que a gente costuma falar, né? É muito incrível esse contato social entre eles. Segundo a veterinária, conhecer os hábitos do bichinho é fundamental. Animais que demandam sol, que têm a necessidade de luz solar, para que ele consiga fazer a absorção de cálcio, para que ele cresça adequadamente. Então, por exemplo, os répteis, é muito comum a gente pegar réptil com deficiência de cálcio. Então, por falta de luz UVA ou UVB, por não acesso ao sol, por erro de temperatura, por erro de umidade. As aves, a gente pega muito problema nutricional, pelo uso de alimentação incorreta, em sua maioria baseado em sementes. Eles acabam comendo o mesmo alimento que os seres humanos comem. Então, realmente, isso acaba tendo bastante problema quando eles chegam pra gente. A veterinária ainda orienta: o animal silvestre ou exótico precisa ser legalizado. A vinda desses animais, né, dos animais, tanto os silvestres quanto os exóticos para cativeiro, isso é realmente bastante interessante, mas desde que seja de forma legalizada, né? A gente tem que tomar muito cuidado e não estar contribuindo com o tráfico de animais. Hora de balançar as redes pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Na abertura da 23ª rodada, a Ponte Preta foi até Ponta Grossa, no Paraná, e não se deu bem. A macaca até saiu na frente. Edilson cruzou o rasteiro da direita. O volante Edson, como se fosse um atacante, girou para cima do zagueiro e bateu forte. A bola morreu no fundo das redes. 1-0 Ponte. Só que em 4 minutos, a equipe sofreu a virada. Em rápido contra-ataque, Felipe Augusto recebeu na ponta esquerda, invadiu a área e bateu firme no canto direito de Ivan, sem chances, 1-1. E logo em seguida, um déjà vu, praticamente a mesma jogada. Felipe Augusto escapou livre pela esquerda e mais uma vez soltou a canhota. Agora em um chute cruzado, vira e ficou nisso. Operário 2, Ponte Preta 1. Ponte, que pode terminar a rodada na 13ª colocação, vai se distanciando do G4. Próximo jogo acontece na quarta-feira da outra semana, portanto tem 9 dias até o duelo diante do Paraná, no estádio Moisés Lucarelli. Vamos falar de vôlei agora? Hoje, 19h30, no ginásio do Taquaral, o Renata enfrenta a equipe de Ribeirão Preto em partida válida pela 4ª rodada do estadual. Os campineiros estão invictos em 3 jogos e 3 vitórias. A entrada é 1 quilo de alimento não perecível. Você que não conhece muito vôlei, vale a pena ir até o ginásio do Taquaral. Hoje, 19h30, é vôlei de alto nível. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Às 10 horas da noite você acompanha as principais notícias do dia. Eu volto amanhã ao 12:30 ao vivo, hein? Até lá. Tchau, tchau.